Aí pessoal, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live aqui. E hoje a gente vai receber aqui um profissional muito ligado aí ao setor na fabricação de máquinas e equipamentos para cerâmica vermelha. O Aguinaldo tem uma larga experiência aí no ramo da indústria de fabricação. Vamos aguardar aqui então a entrada do Aguinaldo. Vamos ver aqui. Aguinaldo, boa tarde, noite. Sandro. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Um prazer em recebê-lo aqui no nosso espaço aqui de comunicação. Opa, a honra e prazer é todo meu. Está fazendo parte da Anicer. Muito bom. Ô, Aguinaldo, como sempre, a gente, quando faz essa abertura aqui, a gente dá uma apresentada aqui no nosso entrevistado, tá ok? Então, eu vou aqui, o seu currículo, eu sei que são páginas e páginas, a gente deu uma boa resumida aqui e deixou ele um pouco mais sucinto. Mas o Aguinaldo, então, é formado em administração de empresas, é isso? Tem MBA em gestão empresarial, é projetista mecânico, é diretor comercial da Natreb, sócio da Fundição Monferrato e atua há mais de 30 anos no segmento de máquinas e equipamentos. É isso? É isso aí. Agora me deixasse um pouco mais velho, né? Todo esse histórico aí para trás. 35 anos, a gente já está sempre aprendendo alguma coisa, né, Sandro? Muito bom. Sabe que eu ia abrir a minha primeira pergunta para você, há quanto tempo você está no setor, mas aqui no seu currículo já me deu essa resposta que você está presente no setor há muitos anos. Uhum. E eu queria te fazer mais uma pergunta, é o seguinte, você já fez algumas visitas internacionais em cerâmicas fora do Brasil? Já sim, Sandro. A Europa, né, para aprender, que a gente tem que admitir que a maior parte da tecnologia está lá. E também aqui na América Latina a gente já é quase que de casa, porque acaba formando clientes, amigos, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Peru, Uruguai. Então a gente sempre tem algumas visitas e conhece um pouco das cerâmicas, como que funcionam, né? Muito bem. Em cima desta pergunta, eu tenho uma pergunta aqui de duas mãos. A primeira é a seguinte: na sua visão, hoje, o setor da indústria cerâmica vermelha do Brasil está muito defasada quando você põe o olhar nas indústrias da Europa? E, ainda na mesma pergunta, a indústria de máquinas e equipamentos para a cerâmica estão muito atrasados ou estão no mesmo nível dos fabricantes de fora do Brasil? Ótima pergunta, Sandro. Vamos lá. Vamos falar em termos gerais. O Brasil passa por uma desindustrialização já há alguns anos. Então, nós não podemos vir aqui dizer que nós estamos no mesmo nível que a Europa, que Estados Unidos, que Japão, que a gente sabe que não está. O Brasil, nós temos aí números, por exemplo, o último fórum Econômico Mundial do ano passado apontou o Brasil como no número 71 em produtividade. Então, aquela história que um norte-americano produz em 25 minutos, em 15 minutos nós levamos uma hora. Falta, né? Isso eu estou falando em termos gerais de todas as indústrias, não só de cerâmica. Isso é uma média, né? Claro que tem indústrias bem mais produtivas e outras menos. Mas, então,
tem evoluído, tem feito um esforço muito grande, a parte de todos os empresários, e precisa de incentivo principalmente em tecnologia e conhecimento, né? Então, houve um atraso, principalmente conhecimento. Tudo é mão de obra. Se nós não tivermos mão de obra, nós não formarmos a mão de obra qualificada, com conhecimento para colocar tecnologia nas empresas, as máquinas não fazem sozinho, não basta ter a tecnologia. Mas, assim, ó, falando de cerâmica, Sandro, é bem mais avançado a Europa em termos de tamanho, né? A gente sabe que as máquinas lá são tudo muito grandes e as produções são muito elevadas, a grande parte das cerâmicas. O nível de automação, robustez, tá? Mas nível de automação aqui a gente já não fica muito para trás. Tem muita coisa boa no Brasil, inclusive muitas empresas europeias já trazendo também a tecnologia para o Brasil. E nós sempre tentando acompanhar. Agora, comparando com a América Latina, vamos falar ali, o Brasil está na frente, sim. Tirando a Argentina, que a Argentina a gente tem que admitir que eles importam muito da Europa, o nível tecnológico das cerâmicas grandes é alto, e o Peru, as grandes também. Depois, o resto são inferiores que o Brasil, a Colômbia meio que nivela, vamos dizer assim. Entendi. E aí, Guinaldo, quando a gente fala de produtividade, essa produtividade dentro da empresa está ligado a equipamentos, a automação ou a eficiência que esses equipamentos têm dentro da planta. Qual que é o ponto crucial aí? Aham. É um conjunto, Sandro, né? Nós entendemos que não basta ter uma máquina de qualidade se não tiver um conhecimento em tirar o máximo proveito dela, qualquer tipo de máquina. E ser bem dimensionada para aquela aplicação. E todo o contexto, uma cerâmica ela é um processo relativamente complexo. Então, ela depende da escolha da matéria-prima, ela depende da argila que vai escolher, da preparação de massa, da extrusão, da secagem, da queima. Então, é todo um conjunto, né? Não dá para dizer que é uma coisa só, que a tecnologia sozinha vai resolver. Tem que ter bastante conhecimento. Você visita muitas empresas no Brasil e conhece muitas plantas. De modo geral, dá para estabelecer uma média de tecnologia e produtividade hoje? Nós estamos em que nível, mais ou menos? Porque, lógico, nós temos os pontos fora da curva. São as empresas que estão, vamos lá, 1, 2% lá em cima e aquele 1, 2% muito abaixo. Mas dá para estabelecer uma média aí, Aguinaldo? Dá para ter essa relação? Os extremos são bem distantes, Sandro, como você falou, os extremos são bem distantes. Então, nós estamos num universo ainda de 3.000 cerâmicas, né, que existem exemplos que não perdem para a Europa, né? A gente conhece várias empresas ali com uma tecnologia bem avançada, tecnologia e processos de produtividade bem avançado, avanço no conhecimento, né, desde a preparação de massa e tudo. Enquanto que outros bem rudimentares. Eu acho que até é injusto fazer uma média, porque se eu fizer uma média, dizer, tá mais ou menos. Mas a gente sabe que tem empresas que estão ótimas, né, e outras que ainda precisam evoluir bastante. Mas o que a gente nota é assim, facilitou muito o acesso. Nos últimos anos, a tecnologia, por mais que a gente nós fabricantes venhamos sofrendo também com crise, falta de investimento do ceramista, mas a gente tem feito sempre algum lançamento, alguma coisa diferente e trazendo a tecnologia, deixando mais acessível para todos, o ceramista pequeno, também para o médio. Então, está havendo muito interesse e investimento, sim, já nessa área, principalmente automatizar os processos de fábricas menores também. O Aguinaldo, a Anatreb tem uma preocupação na questão no assessoramento da indústria cerâmica,
a Natreb tem uma preocupação nesse desenvolvimento de equipamentos mais eficientes, de processos mais precisos. Existe uma preocupação dessa dentro da indústria que fabrica máquina de banho de cerâmica hoje? Olha, temos que... É o que vende, né, Sandro? Nós temos que estar preocupados em lançar coisas novas que melhorem o processo. Por que essa preocupação? Nós somos também a cerâmica. Se a cerâmica não for produtiva e competitiva com os materiais substitutos, vamos dizer assim, a gente sai perdendo. Então, nós temos que dar condições ao ceramista que ele tenha um processo cada vez mais enxuto, mais rentável, mais competitivo, para continuar investindo e tornar a cerâmica, né, manter a cerâmica o que ela é. Ela ainda é o melhor produto para a construção civil no Brasil, na maioria das aplicações. Então, é nosso papel, sim, e a nossa responsabilidade é essa, entregar sempre alguma coisa que melhore, que aumente o lucro do ceramista, né, enxugando seus custos. A gente sabe que a competitividade vem depois da produtividade. Não adianta, vou aumentar preço, aumentar preço. Vai chegar uma hora que o concorrente da cerâmica vai vender muito mais barato e vai tomar o mercado. Então, nós temos que dar condições ao ceramista ter um custo baixo e ser competitivo. Eu vejo assim, quando a gente fala de preparação de massa, que é o ponto inicial de tudo, é onde começa o processo da industrialização, e a preocupação nesse ponto é muito pequeno. Que tecnologia hoje que você vê disponível no mercado, acessível, que pode ser instalada e dar um resultado muito interessante dentro das plantas, ou pode dar esse resultado? Ô Sandro, hoje a Natreb em si, né, vamos já indo para a prática ali, algumas máquinas. Nós desenvolvemos vários tamanhos, alguns modelos de máquina diferentes. Hoje uma máquina que se encaixa muito bem na preparação de massa e resolve vários problemas é o homogeneizador, que tem poucas fábricas, né, e as que tem não tiram mais. Aí um misturador maior, um laminador maior. Tem casos que tem que ser a moagem, então tudo vai depender realmente da matéria-prima que o cliente tem. Não existe uma receita pronta, né? Existe para cada situação. Agora, o que tem nos ajudado, um produto, que na verdade não é um produto, é um serviço, nós montamos um laboratório interno. Então, para a aplicação da tal tipo de argila, a gente estuda ela primeiro, analisa quais os problemas que pode ter com secagem, com queima, antes de vender o equipamento. Então, isso nos ajuda muito a escolher equipamento para preparação de massa. Muito bem. E esse laboratório, depois da montagem do laboratório, a Natreb hoje tem condições de ir numa planta, por exemplo, e pegar um problema de campo na prática, né? O empresário está com dificuldade lá, por exemplo, o produto está apresentando, que a gente sempre encontra o problema no final. Saiu do processo todo queimado, ou trincou, xoxou, ou tem alguma patologia. Hoje você tem condição, com a tecnologia que você tem na mão, de identificar esse problema e dar uma solução para o empresário? Ô Sandro, o laboratório, ele nos dá um embasamento, né? Então, aquela prática, o conhecimento do nosso pessoal técnico, nosso corpo técnico, na visita da cerâmica, vai estar identificando alguns problemas que o dono da cerâmica pode não ter identificado, e também não é sempre que nós somos donos da razão, muitas vezes o ceramista nos ensina também. E hoje a gente tem, né, os nossos técnicos consultores, e além disso a gente tem parceria com outros consultores, não é que tem uma parceria, o pessoal está aberto a isso, né? Então esse trabalho em conjunto tem trazido resultado, sim, tá? O laboratório é uma ferramenta, o nosso laboratório não é um laboratório que faz todos os tipos de ensaios, por exemplo, ensaios químicos nós terceirizamos, mas nos ajuda sim, principalmente hoje a gente está trabalhando com secagem rápida e ele é crucial para algumas decisões. Secagem rápida, nós estamos falou uma palavra que sempre foi um desejo do setor,
mas um medo absurdo, porque a maioria dos problemas em qualquer indústria cerâmica está no processo de secagem. Certo. Não é que ele está ali, ele pode ter vindo de outro lugar, ele pode ter vindo da preparação de massa, ele pode ter vindo da explosão, ele pode ter vindo de uma série de lugares, mas ali ele se mostra, a secagem é o fofoqueiro do processo, ele conta que tem problema ali, certo? Se não secou direito, aí dentro do forno vai dar problema. Você pode me dizer o seguinte, esse secador rápido, podemos dizer que é uma grande evolução hoje do setor? Tem que se saber o que se está fazendo. Quando nós fomos atrás dessa tecnologia, vamos dizer assim, foi um objetivo bem audacioso. Isso nós fomos em 2013 e viemos aprendendo, implantamos o primeiro secador, segundo secador e hoje a gente tem domínio. É uma solução? É uma solução porque hoje a gente já não tem mais aquela dúvida antes de implantar e a gente tem segurança naquilo que está vendendo. Como eu falei, analisando a matéria-prima, tudo. E é assim, até então tinha que ser realmente, é muito complicado. Você está tendo problema, às vezes, numa secagem em 20 horas, e como é que uma hora não vai piorar? Né? E a gente tem provado até o contrário. Tem muitas situações que o secador está trincando e a gente bota no nosso secador rápido e ele resolve o problema da trinca. São regulagens, né? O secador tem que ter toda essa parametrização. Quem implanta ele, quem coloca a funcionar, tem que saber o que está fazendo, né? Tem que respeitar a argila, né? Respeitar a natureza dela, estudar ela antes e fazer o secador para aquela argila funcione. Tem casos que não vai funcionar? Tem. Nesses a gente recua, né? Para isso o laboratório. Aqueles casos que tem uma argila muito plástica, o ceramista não tem nenhum tipo de resíduo, não tem nada para misturar, para reduzir a retração dela, aí isso é melhor não implantar. Mas a gente sempre busca alguma alternativa para poder implantar. Então, você sabe que quando eu te perguntei sobre as visitas internacionais e tudo, eu fiz uma visita numa empresa nos Estados Unidos, de uma indústria que não está no Brasil, que faz uma extrusora, a Steel. E nós fomos na planta da Steel, elas não vendem no Brasil aqui hoje. E eu vi uma coisa lá que me chamou muita atenção. A Steel fazia faz os caracóis, as marombas, em um cromo de alto teor de cromo, uma liga de alto teor de cromo. E, depois de fundido, eles levam isso para um equipamento que parece um tamborão, encaixa o conjunto de caracol dentro do tamborão, esse caracol vira 50 horas com uma pedra grossa, depois vira 50 horas com uma pedra média e 50 horas com areia. Estou dando um exemplo. Certo. Esse caracol vai para a indústria cerâmica já polido. O caracol vai polido, ou seja, você não tem aquela perda inicial de produtividade por conta do caracol já estar bem liso, bem afinado, e tem uma durabilidade. Lógico que isso, a indústria tem que comprar, a cerâmica tem que comprar, mas nós temos que ter também a disposição, o fornecedor tem que ter a visão de atender a necessidade do empresário dentro da empresa. Você vê isso acontecendo hoje, já que você também é presidente da Anfamec, tem relacionamento com outras empresas. Você percebe hoje a indústria que fabrica máquina e equipamento mais preocupada com o resultado do que só com o equipamento? Sandro, isso aí está diretamente focado realmente na produtividade e na durabilidade. Uma peça com tratamento dessa, todo esse processo, ele aumentou a dureza pela própria impacto das peças ali, é um processo de endurecimento, e ela também é um polimento para depois deslizar mais.
A regra não é igual para todos, vamos dizer assim. Hoje tem indústria assim, se preocupando em fazer um caracol, por exemplo, que a gente está falando dessa peça mais polido e mais duro, para durar mais, produzir mais, e outras estão fazendo os mesmos que faziam também há 30 anos atrás. Então, mas a necessidade existe. O mais importante é o seguinte, é isso que você falou ali, o ceramista ele já está começando a identificar essa vantagem. Porque enquanto determinado momento o ceramista só olhava o preço da peça, mas não contava quantas horas ela ia durar, ou quanto que ela vai produzir a mais. Então, por isso que uma peça original de um fabricante, você pode exigir do fabricante que ela garantia aquelas horas a mais, e o caminho é esse sim. Eu acho que tem essa evolução, mas sempre parte da demanda. Então, a demanda realmente já está existindo. Os ceramistas, muitos já estão bem conscientes disso e pedindo peças já com mais durabilidade. Nós temos a fundição, a Monferrato, e ali a gente vem desenvolvendo, sim, alguns materiais especiais e então, estamos implantando. Muda tudo a geometria da peça. Por exemplo, o material que tem alta ductilidade, ele pode se romper, então você acaba tendo que fazer um material mais espesso. Então, tudo isso é desenvolvimento, mas a gente tem feito bastante coisa nesse sentido também. A dificuldade de desenvolvimento de ligas mais duras, ligas mais especiais, já que vocês também têm a fundição e está diretamente ligado, nem toda empresa tem a fundição, muita empresa fabricante terceiriza isso. É muito difícil desenvolver essas novas ligas e ligas especiais que venham a dar esse desempenho melhor dentro da indústria? É muito difícil, se tecnicamente vocês têm muita dificuldade de fazer isso, Leandro? Os Santos Aços, eles seguem uma normatização, então facilita em alguma coisa. Por exemplo, o aço 8640, ele é bom para fazer eixo porque ele resiste à flexão e torção. Um aço 4320, ele resiste à pressão e ele é bom para cimentar por um dente de engrenagem. Um aço para um caracol já é uma outra liga que tem que ter cromo e outros materiais. Mas, enfim, a nomenclatura e as características dos aços, tudo já foi praticamente assim testado. Por exemplo, usa em mineração, tal aço. A gente pode aplicar na cerâmica, porque a aplicação é parecida. Então, se estuda isso, né? E se traz para a cerâmica. E também pode-se... Aí vem aquelas manhas, aqueles macetes, vamos dizer, dentro de fábrica, né? Alguma coisa se descobre sem prejudicar a qualidade, às vezes até melhorando a qualidade, reduzindo o custo de processo, que é o que toda indústria tem que fazer dentro. Aí vem a lição de casa de cada um, né? Para não deixar o produto tão caro. Agora sim, a gente está falando de máquinas, né? E agora, e a formação? Porque eu entendo o seguinte, a indústria cerâmica, de modo geral, você tem uma mão de obra interna que às vezes não consegue entrar num inversor de frequência e mudar um parâmetro, não consegue numa tela digitar um número simples, um parâmetro simples, para poder, às vezes, nortear uma temperatura ou uma velocidade. Como é que está a preparação dos colaboradores da indústria cerâmica, de modo geral? Como é que você vê isso? Essa tecnologia a gente consegue absorver e dentro da fábrica fazer a gestão? Ou estamos muito distante disso ainda? Consegue sim, Sandra. Não é distante. Hoje, mexer numa tela de HM é mais fácil que mexer no celular. E no celular todo mundo sabe, né? No smartphone. Então, o que tem que acontecer é o fabricante que entregou o equipamento, o seu secador, se for, ele tem que treinar o operador, não chegar lá, entregar e achar que o cara vai descobrir sozinho. Tá? Então, aquilo que eu falei, hoje essa geração mais nova tem muito mais facilidade com isso, né? Então não existe mais essa dificuldade, tem que haver interesse. É aquele negócio. E às vezes a cerâmica não é a falta do funcionário querer fazer. As cerâmicas, elas são fábricas pequenas e médias. Então ali é a presença do dono que decide tudo. O nosso segmento é assim.
Então, eu vejo que se o dono ele é ligado em tecnologia, ele quer aplicar tecnologia. Tem aqueles que têm uma certa aversão. Então, o que as pessoas precisam é dar espaço para os mais novos começarem a aplicar a tecnologia, usarem a tecnologia. Né? A gente tem feito muitas experiências dentro aí da nossa fábrica. E eu estou tendo um entendimento. Eu não vou mais comprar máquinas pelo nominal da máquina. Eu vou comprar o resultado de um processo. Eu quero comprar hoje uma extrusora. Então você vai me entregar uma máquina fazendo X tonelada. Agora, se você está falando que ela vai dar, ela tem que dar. Um secador, eu não vou comprar eu quero um secador de 50, 100, 200 metros. Eu vou comprar o resultado, eu preciso secar X tonelada. Porque nós também, dentro do setor, a gente tem o mau hábito de ter máquinas dimensionadas no seu limite, e quando você tem uma demanda maior, você leva ela 10, 15, 20, 30% acima do que ela poderia fazer. E aí, é impossível você ter um processo adequado quando você está com todos os equipamentos além do limite que ele pode ter. E isso sempre foi uma máxima no nosso setor. Como você disse, na Europa, as máquinas estão vistas para 10 anos para frente, não para um ano. Uhum. Então, desculpa, pode terminar. Então, assim, eu ia te falar o seguinte, é difícil falar, mas a visão do empresário ceramista, você acha que o empresário hoje está enxergando um ano para frente, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Tem algum empresário que enxerga 10 anos para frente o negócio dele? Ceramista? Ô, Sandro, para nós vender equipamento de qualidade, seria bem melhor que todos enxergassem 10 anos. A gente tem clientes, esse tempo nós estávamos contando para um país árabe e ele nos passou essa proposta. Eu preciso de equipamento para fornecer tantas 1.000 toneladas em 10 anos. Produzir tantas 1.000 toneladas de cerâmica em 10 anos. Nunca escutamos um cliente pedir dessa forma. Geralmente ele quer uma maromba para produzir tantas 1.000 peças por dia. Sim. Então, isso são extremos que, na hora da decisão da compra, é totalmente diferente. É aquilo que você falou no início, você tem que comprar um processo que vai lhe garantir aquela produção. O ceramista, ele gosta, ainda a grande maioria gosta de inventar, gosta de acreditar que o mais barato vai resolver o problema dele, e a gente sabe que a longo prazo não funciona. Você precisa ter que ter uma máquina que ela vai lhe garantir aquela produção, que não vai quebrar com frequência, que vai ter assistência técnica se vier a quebrar. É isso que vai garantir a produção. Então, é isso tudo que você falou aí. A pessoa tem que pensar pelo menos um ano. Quantos que eu tenho que produzir por ano? Aí onde entra o equipamento. Por exemplo, se a pessoa tem secagem natural, é ótimo, ele não está gastando energia para secar. Só que ele não sabe se o mês de maio, o mês de agosto, ou o mês de outubro, ele vai ter material para queimar. Enquanto que a partir do momento que você mecaniza, você bota um secador rápido, outro tipo. Tivemos um pequeno delay aí, com o sinal do Aguinaldo. Ele vinha dizendo aí das máquinas. Pronto. Voltou. Vamos lá. Então, se você bota um equipamento desse, como eu vinha falando, a vantagem eu vou produzir X toneladas por mês, você vai produzir X toneladas por mês, vai garantir o seu faturamento no mês e no ano. Né? Essa é a visão que tem que se ter de compra. Entendi. Ô, Rinaldo, hoje, todo o equipamento acessório eletrônico que você coloca, quer seja inversor de frequência, uma tela DHM, um CLP, todo equipamento é importado. Isso, de alguma forma, tem encarecido muito o nosso produto interno? Olha, teve, né? Agora a gente teve alta de dólar. Nós temos uma empresa nacional que produz bastante coisa, que é a WEG, mas ela também acompanha os preços que vem de fora. Algumas situações, a gente sabe que o produto comprado lá fora é muito mais barato do que comprado no Brasil. Mas
está se tornando mais acessível, Sandro. Está, no geral, assim, quando se falava em botar um inversor numa extrusora de 100 HP há 5, 10 anos atrás, era uma loucura. Hoje já tem muitos ceramistas colocando, alguns colocando, né, para ter flexibilidade aí na produção. Então já não é mais aquilo tão caro como era uma vez. Entende? E, Aguinaldo, e as linhas hoje de crédito? Porque a gente sabe que os investimentos, se a gente pensar no investimento, olhando para 5, 6, 8 anos de uma indústria, os investimentos não são pequenos. Eu colocar uma máquina que atenda o meu primeiro momento nesse ano é uma coisa, eu colocar uma máquina olhando uma empresa minha para 5 anos é outra. Como é que está a linha de crédito para máquina e equipamento de cerâmica? Como é que está isso hoje? Olha, nós temos várias regiões, por exemplo, a região norte é muito bem atendida pelo BASA. Então, o BASA tem linhas de crédito muito baixas. Quando eu digo muito baixas, é aquelas são abaixo de 10, 8% ao ano, às vezes. Daí a parte para Nordeste, tem o Banco do Nordeste. E depois o nível de Brasil inteiro, o BNDES, né, que ainda não tá tão baixo, mas até agora tem anunciado algumas linhas já melhores para a indústria, mais barato, e acredito que vai vir sim, você tem que incentivar isso. E os bancos privados também já estão se mexendo, né, Sandra? A gente nota aí, não sei se você tem visto, mas alguns ceramistas já estão capitalizando para o banco privado a umas taxas interessantes já. A Anfamec tem previsão de fazer um encontro, uma feira agora, recentemente, Aguinaldo? Sim, em março. Em março? Em março. Já, adiamos a feira de agosto, né, em função do Covid, não tivemos escolha, mas já foi prorrogado para março. Já vamos começar a divulgar com força novamente. Então nós podemos esperar em março aí grandes novidades para o setor. Podemos esperar aí que as empresas estão se preparando para trazer coisas novas. Esperamos que sim. Acho que cada um fazendo a sua parte. Além das empresas brasileiras, tá? Estão vindo as empresas de fora também para expor, trazer tecnologia. Eu acho que o ceramista numa feira dessa, ele só tem a ganhar. Ele vai ter muita coisa para ver que não precisa ir tão longe, né? Porque vai estar no Brasil vendo o que tem no melhor, porque no Brasil estão os melhores fabricantes da América Latina. Aí depois tem que vem alguns da Europa. Então a gente está com a feira realmente completa. Como é que está hoje o ânimo do empresário ceramista em termos de investimento e de busca de novos equipamentos? Como é que você está notando esse momento agora? Uhum. Ô Sandro, a construção civil deu essa disparada aí nesse momento, né? Então, é você que vai saber falar melhor que eu a respeito disso, mas a gente sabe, eu entendo que a pandemia meio que foi um catalisador nesse momento, porque as pessoas estão em casa e deixando de gastar com outras coisas, estão fazendo a sua manutenção da sua casa ou até construindo. Mas, de que é catalisador, porque também já vinha, novembro, dezembro, janeiro, era visto que a construção estava em recuperação, né, a construção civil. Então, os ânimos estão bons, estão bons. Eu acho que tem ainda alguns ceramistas que estão, que a gente fala, tapando buraco, porque passou por uma crise por muito tempo, né? Mas alguns já estão investindo e se quiserem dar conta da demanda que está por vir, pelo menos tem que investir. Acho que eu quero ouvir de você, ceramista, se nós pudermos acreditar nisso. De norte a sul, tem algum estado se destacando mais ou tá, de modo geral está tudo igual? Como é que está? O que você está percebendo? Tá tudo igual, é geral. É geral. O Brasil todo. São Paulo, ali onde vocês estão, vamos dizer assim, tudo acontece primeiro pelo tamanho, que é o consumo ali de tudo, né? Então, tudo consome muito e consome muito rápido.
Mas os outros estados também já estão dessa forma. A Bahia não tem tijolo para comprar, quem quer, se quiser, no Ceará é a mesma coisa, em Santa Catarina, tá? No geral, está muito bom. A tecnologia para acompanhamento de processo, a Anatel está desenvolvendo alguma coisa ou tem alguma coisa para que a gente possa monitorar o processo do início ao final, rastrear o que está sendo feito e saber como é que chegou no final? Existe algum plano de trabalho em cima dessa linha de visão aí? Ô, Sandra, a gente tem monitoramento que está ainda um pouco que individualizado, tá? Por exemplo, uma máquina, cada máquina aponta a sua. Agora, um sistema que gerencia toda a fábrica, a Natreb é um dos objetivos de desenvolver, talvez em parceria com outras empresas que já são de software, né? Porque uma coisa, software envolve um bom desenvolvimento de software que não é o nosso métier. Nós vamos ter que fazer uma parceria para isso. Mas é fundamental. Eu acho muito interessante essa sua pergunta, porque que bom que já existe esse mercado. Porque a cerâmica, ela não é difícil de ter esse controle, porque vocês trabalham com poucos itens. Então, eu trabalho com 30 itens, é pouco. Fabricante de máquina, eu trabalho com 5.000 itens. Eu tenho que saber o quanto tempo que leva e controlar estoque disso tudo. Então, a gente usa tecnologia para não se perder. Então, a mesma coisa a cerâmica fica um pouco mais fácil, porque o processo é mais contínuo. Então, dá para ter esse resultado mais rápido, né? E com menos investimento, porque são alguns pontos que você tem que medir, né? Ô, Vidal, e ainda nessa linha do monitoramento, o secador rápido hoje, dá para a gente monitorar todo o processo e saber o que vai sair lá na ponta? Isso é possível? O que vai sair na ponta lá tem que sair bom, né? Mas monitorar, todo o controle dele é na entrada. Então, realmente, o que está sendo medido e está mostrando na HM, pode mostrar no celular, como quiser, o quanto que está entrando em tonelada a hora e quantidade de peças. Nós já temos alguma coisa contando lá na saída? Não aplicamos ainda porque onde nós instalamos os secadores não tem uma automação que une lá o final. Agora, pode-se sim ali fazer uma classificação dos tijolos, que hoje o secador ele não pode dar nem 0,5% de perda, ou com câmera, tudo é possível. Agora tem que ver a sequência das coisas, né, Sandra? Não adianta contar ali, mas não contar o resto na frente, que você falou, tem que contar a fábrica inteira, né? Mas é muito importante saber onde é que estão os pontos para serem trabalhados, né? E durante o processo, porque a secagem a gente sabe, tem uma curva, né? Você tem um momento que se aquece, tira, faz a evaporação de dentro para fora, depois sela o poro para sair a peça perfeita. É o processo padrão. Dentro deste processo, você tem controle, você sabe o que está acontecendo nesse processo dentro do secador? Por exemplo, corre o risco de se perder em algum momento a curva de secagem, ou adiantar ou atrasar, pode acontecer? Tem elementos de controle para isso? Olha, o que se controla ali? A temperatura, né, ela é automatizada, a alimentação e a velocidade do fluxo de ar ali. E aí depois os pontos de ataques, que é onde a argila os tijolos podem sofrer uma agressão maior do fluxo de ar quente, que ali já não vai trincar mais. Fazer isso na cerâmica pode tomar alguma perda e fazer algum prejuízo. Então, isso a gente já faz no laboratório antes. A hora que vai para dentro da cerâmica, aí esses parâmetros que você falou, a gente já leva meio que preparado para aquela argila do ceramista. Então, a gente já regula o secador por aqueles parâmetros que a gente adquiriu no laboratório, pela curva de Bigot dela. E depois, ali na fábrica, é feitos alguns ajustes. É identificado todos por exemplo, fluxo de ar, velocidade de ar é possível medir
é possível você ter uma tela. Mas tem coisas que a velocidade de ar é muito rápida, então você medir a umidade ali, o instrumento não consegue pegar e te dar. Por exemplo, o instrumento ele vai te medir por 1 hora, depois ele vai danificar. Então, o que a gente faz? A gente tem toda a instrumentação na hora de botar a funcionar. Depois ele vai estar regulado. Ah, você mudou a argila, vai dar uma grande diferença. Ah, se a sua argila que você está trazendo é de uma jazida diferente, aí sim é interessante passar pelo laboratório de novo, né? Antes de jogar no secador. Aí depois, ele tem ajustes, velocidade da esteira, velocidade do fluxo de ar, velocidade... Então, tudo isso se ajusta conforme a argila, tá? Assim, um monitoramento 100% de tudo, não tem, mas sabe-se o que está acontecendo ali dentro. Tá? Regulou uma vez, se não mudar a argila, não vai ter surpresa, vai sair sempre a mesma coisa. Tipo, porque a nossa preocupação dentro da cerâmica é o seguinte, é conseguir fazer a mesma coisa todo dia. Uhum. Porque o difícil é você fazer a mesma coisa, você descobre a fórmula e aí você tem que repetir aquilo todo dia igual. Padronizar o processo, né? Padronizar o processo. Uma vez regulado o equipamento, já que você definiu a mistura, as contrações, se não mudar, o equipamento não desregula mais. É isso. Não desregula. Não desregula. E assim, Sandro, a vantagem do secador rápido, o nome já diz também, ele é rápido para apresentar um problema. Então, se você pegou uma argila ali, uma surpresa lá, que tem as surpresas, na cerâmica tem, né? E aí vem uma argila lá que você não esperava, ela apareceu lá que já não saiu bem seco, ou uma trinquinha, isso é em 1 hora. Então, aquele lote de 1.000 e poucas peças que estão dentro do secador ali, já identificou o problema, você já trabalha lá. Às vezes é um ajuste da boquilha, né? Mas isso não é para acontecer. Só se os casos que a gente tem, quando o ceramista vem com um material muito diferente, ele já analisa antes para não ter um problema. E aí é o seguinte, Sandro, o que acontece? O cara está secando, está regulado com aquela argila mais fácil, vamos dizer. Aí ele vai fazendo a parte dele. O ciclo de 1h10 ele traz para 60 minutos, para 45, para 40, até que vai dar algum problema. Aí o ceramista tem mais que fazer mesmo, o equipamento é dele, ele tem que tentar fazer o máximo. Aí ele vai encontrar o limite. Então, por exemplo, mudou a argila, aquela argila já não seca mais em 40 minutos, então ele vai ter que reconhecer que vai ter que voltar a 1 hora e achar o ponto dela de novo. A Natreb acha que já com o laboratório que tem já está o suficiente, ou a Natreb tem intenção em investir mais em termos de laboratório e pesquisa? Qual que é a ideia, qual que é o norte da Natreb nessa questão de desenvolvimento de tecnologia para entender o comportamento da argila? Então, não só em equipamentos, mas volto a dizer, em conhecimento. Então, nós temos sim uma equipe investindo nisso. Nós temos hoje o Vitor, que você conhece, ele está fazendo o doutorado dele em cima de secagem rápida. Então, estamos se especializando para realmente conhecer. O laboratório que não tiver ali, a gente faz fora. Tivemos de novo um delay aqui com o nosso entrevistado, com o Aguinaldo. Nós temos uma região aqui que tem bons laboratórios também para nos apoiar, quando não temos o nosso laboratório. Aí você terceiriza quando não tem o laboratório. No laboratório de vocês não faz, você terceiriza. Isso, por exemplo, ensaio químico. Isso nós não temos, mas a cidade vizinha, Criciúma, tem, né? Então, são equipamentos que, pelo volume que a gente tem de ensaios, não viabiliza também ter um laboratório tão equipado assim. E tem procura, Linaldo? Como é que é a procura? O empresário, o ceramista já se conscientizou que ele, embora a argila não seja o maior custo da fábrica, ela é o item mais importante para que ele tenha um bom processo. A busca por conhecimento técnico da argila?
Tem essa busca aí? Ô, Sandro, está acontecendo. Isso eu não estou falando só pela Natreb, mas eu tenho visto alguns consultores comentar a respeito disso. E assim a gente fica muito contente com isso, porque isso nos ajuda muito, porque nós íamos numa cerâmica, qualquer problema que dava, o problema era da máquina, o problema era disso, daquilo, e só que o cara não fazia nada para melhorar a argila dele. Então, hoje tem laboratórios, tem colegas nossos aí que tem laboratório que eles estão lotados de trabalho. Então, que bom, que bom. Isso está realmente acontecendo, o ceramista tem se preocupado com isso, que é fundamental. Matéria-prima é tudo, né? Se você não tiver, se não conhecer a matéria-prima, vai ter problema. A extrusora, eu acho que o primeiro projeto de extrusora a vácuo deve ter o quê? Uns 150 anos? Eu Ou acho que menos? sim. Não sei dessa história, mas deve ter. Deve ter. Bom, e vem evoluindo, por exemplo, uma extrusora a vácuo, ela vem evoluindo com o tempo para que possa extrudar mais duro, para que tenha um fluxo melhor de argila, tirando os atritos. Esse estudo acontece? Tem acontecido? Como é que é isso aí? Sandra, vamos dizer assim, né? Para cada aplicação, né, você tem uma extrusora. Hoje, por exemplo, a gente faz a Natreb atende cerâmicas pequenas e grandes. A cerâmica pequena, ela não está tão preocupada em tirar material duro, porque muitas vezes ela vai secar natural e a sua produção ela tem tempo para isso. Então ela acaba pensando na compra numa máquina que o HP esteja consumindo pouco. Ali você consegue fazer o que na maromba? Desenvolver um caracol que produza bem, desenvolver um tratamento de engrenagem que vá receber, fazer aquilo que você falou lá, vai tirar um motor nominal de 50 e botar de 100. Então a gente vai para ela durar um pouco mais. E agora, falando da Steel, ela é desenvolvida para extrusar material seco. Então, só que você vê trabalhando com a Steel, normalmente é material maciço, né? Então, ele também tem uma área grande de extrusão. Então, ela é para tirar aquele material. Você pega a máquina europeia, elas são robustas, mas elas trabalham com material vazado. Aí já a umidade não é tão seca, é igual aqui do Brasil, que eles extrusam, né? Então, não se falando. Então, são coisas diferentes. No Brasil, ninguém faz uma extrusora como uma Steel, né, que é para aplicação seca. A gente não faz. Não faz porque a gente não enxerga esse mercado, né? Mas agora, em termos de durabilidade de máquina, que a gente tem feito muito em cima de tratamento de engrenagem, retificar, polimento, tudo isso diminui o atrito, diminui a potência consumida. Tá? E aí depois tem outras coisas para se implantar nela, injeção de vapor, que já fazem na Europa, essas coisas ainda dá para ser feito. E tudo tem um custo, mas dá ainda para fazer mais, sim. A gente sempre tem mais do que melhorar. Qual que é a vantagem de uma máquina que vai extrudar com vapor, Aguinaldo? Uma vantagem imediata, assim. Eu pus vapor, ganhou no quê? Qual é o ganho, assim, que pode se pensar? Normalmente é quantidade, Sandro, quantidade, porque aí vai com aquela mesma potência, vai produzir um pouco mais, né, com aquela injeção ali. Claro, ela vai atuar na partícula da argila, vai expandir, vai dar outras qualidades também, mas só pelo fato de estar aquecido ali, ele já vai melhorar nisso também. Quando a gente fala de extrusora, antigamente, não sei hoje, acho que todos já dominam a técnica, de que você tinha uma parte de arrasta de argila que ficava criando uma rolha na frente da máquina. E, na verdade, a área de extrusão era uma área de 30% da frente 40% da frente da extrusora, e o resto era um arraste que atrapalhava o processo. Hoje isso já é de domínio comum, quer dizer, o embudo, aquele direcionador de fluxo, isso todo mundo já está mexendo com isso, já faz isso, já pensa nisso. Mas tem que se pensar muito nisso. Eu acho interessante que os fabricantes de boquilhas têm se preocupado também com isso.
É assim, ó, você tem uma argila plástica, ela se comporta de uma forma. Você precisa de um embudo maior para não levar a memória do caracol, porque senão vai entortar o tijolo lá na frente. Você parte com uma argila que não é tão plástica, já você trabalha diferente. Então, a cada caso é um caso. Então, tem que ser desenvolvido para aquele ceramista. A gente tem feito umas parcerias ali com o pessoal, porque nós temos o embudo padrão, né, na nossa máquina. Vamos dizer assim, é uma prática do Brasil comprar a máquina com embudo padrão. O desenvolvimento de um direcionador, de um embudo especial, ela tem que ser entendido pelo ceramista como um up na máquina, e aquilo é feito para a argila dele. Tá? Então, tanto nós fabricantes de máquinas podemos fazer alguma coisa, quanto o fabricante de boquilha, mas é aquilo que você falou, tem que ser, o ceramista ele tem que ir atrás dessa melhoria, tá? Porque às vezes de uma região, a argila é tudo igual, então aquele formato de embudo serve para todo ceramista, do vizinho é praticamente igual e serve. Mas em muitos casos a gente tem que mexer no embudo, tem que mexer no caracol, passo de caracol, uns vão aqueles cortadores, outros é melhor sem cortador. Então tudo tem que, cada caso é um caso. Isso é muito interessante que assim, a gente tem regiões que tem muitas cerâmicas na mesma região. E às vezes você vai numa planta que tem a mesma máquina que a outra, a mesma montagem que a outra, tudo igual em termos de equipamento. Porém, o produto lá fora, final, tem uma diferença absurda. Então, é o conjunto que faz. Quer dizer, uma indústria cerâmica não é igual você comprar uma geladeira e ligar na tomada, vai fazer gelo e vai gelar as coisas de dentro. Quer dizer, você precisa ter uma equipe. Nem a geladeira não vai gelar igual, tá, Sandra? Nem a geladeira não gela igual uma da outra. Isso aí que você falou é tudo quanto é indústria. Você pega ela pronta daqui, vai lá, instala, bota a mesma matéria-prima, alguma coisinha não vai sair igual. Não vai sair igual. Então, isso tem é claro, depois tem que ir para cima, estudar, ver o que tem de diferente. Alguma coisa tem de diferente. Às vezes pode ser o clima, pode ser qualquer coisinha ali. E a máquina é assim, ó. Você troca um caracol, já não está dimensionado igual ao outro, não está perfeitamente igual, então já pode ser diferente também. Ou em resumo, então, quer dizer, a tecnologia, só ela não vai resolver o problema da cerâmica. Quer dizer, o empresário ele tem que se atualizar, tem que buscar, tem que ver aonde dói e correr atrás. Isso aí, quer dizer, é um conjunto. Tem que estar aberto. Eu acho que nós fabricantes, né, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte também é orientar. Nós temos as nossas limitações. A gente também não é dono da razão. A gente está todo dia aprendendo. E hoje tem também o pessoal voltado à cerâmica na área de consultoria. Quando eu falo em consultoria, é porque muitas vezes o cara diz, não, mas eu tenho experiência, sempre fiz assim e assim dá certo. Aí chega o consultor e quer mudar tudo. Claro, tudo tem o cara que realmente entende e tem aqueles que às vezes não entendem tanto. Mas o cara fala que tem experiência, mas a experiência dele é com um tipo de argila só. Então a experiência vem do experimentar. Se ele não experimentou as outras, então na verdade ele não tem experiência. Então, onde entra uma pessoa que vem de fora, um consultor, que ele estudou, ele já trabalhou numa outra empresa que já fez com vários tipos de argila, ou alguém já estudou, já botou isso em livro. Então, isso também é experiência, não é só teoria. Se veio para um livro, já teve a experiência lá atrás. Então, isso... E o ceramista também já está mais aberto a isso, principalmente porque tem dado resultado, né? Eu acho que a grande maioria que contrata, que busca conhecimento, ele tem visto um resultado melhor na fábrica dele. Você sabe que eu vi uma máquina na Europa, e não vou falar aqui agora para você, e eu gostaria de ter visto ela aqui no Brasil, porque é uma máquina que você acha que cairia muito bem, que a Steel fabrica, que é uma máquina que vai depois do laminador. Antes da maromba e depois do laminador. Ela regula o fluxo de argila dentro da maromba. Então, ela tem um silo de um X metro cúbico, pequeno até,
e um sensor de quantidade que nunca... O fluxo da maromba é contínuo, então aí você consegue fazer uma extrusão dura e com uma variação de até 5, 6%. Coisa que hoje, no método convencional que todos nós temos, que é misturador, laminador, maromba, mesmo que ela seja agregada, você tem uma variação de 15, 20% na sua amperagem, e isso reflete em regulagem de boquilha, reflete num monte de coisa. Então, esse equipamento, tomara que alguém desenvolva, é um equipamento que não... Lá ele tinha 4 eixos de pás pequenas, e ele era um nivelador de fluxo, onde você poderia manter um fluxo contínuo da extrusão. É um dosador. É um dosador. No Brasil, realmente, eu nunca vi essa máquina trabalhando, eu vi vídeos, tudo, e realmente isso aí funciona. Porque as máquinas, as marombas, elas quebram justamente pela variação de torque. A partir... Vamos tomar como exemplo um caminhão. Se você pode estar andando na última rotação, só que numa reta você sabe que ele não vai quebrar a caixa de marcha. Só que num morro, arrancando e embreando, ele vai quebrar. Então a extrusora é a mesma coisa. Você pode forçar ela, desde que seja do início ao fim, sempre igual. Agora, se você começa a parar ela, arranca, para, uma hora vem a argila mais dura, outra hora mais mole, outra hora está toda hora engalhando o caroço na boquilha, é isso aí que vai acabar com a extrusora. Guilherme, eu vou te mandar o folder que eu tenho desse equipamento, e para você olhar, e eu acho que é um equipamento que tem futuro. Mande, por favor. Nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, passou muito rápido essa hora, muito agradável aí conversar com você, muito conhecimento. Fiquei muito feliz de ouvir algumas coisas aqui, porque a nossa dificuldade está mais no desconhecimento, quer dizer, a gente tem que buscar conhecimento, vai facilitar o nosso trabalho lá na frente, né? Assim que é, você tem que saber aonde agir. E ter um fornecedor preocupado em fornecer resultado, e não vender máquina, e sim vender resultado, acho que esse é o perfil que o setor precisa. E o ceramista também comprar o resultado, porque, óbvio, o preço do resultado é diferente do preço de uma máquina. Não é? Quando você compra um resultado, inicialmente você paga um pouco mais caro, mas ali na frente ficou infinitamente mais barato, porque o fato de você ter um equipamento e ele não funcionar, todos ceramistas já viveu isso. Não por falha só do fornecedor, muitas vezes a falha é do próprio ceramista, que não sabe o que deveria ter comprado e comprou errado às vezes. Sim. Não é? Mas foi muito bom falar com você e ver que esse caminho tá aberto aí. Que bom, que bom. Não, nós estamos abertos a participar sempre que tiver um convite. Nós estamos sempre abertos a aprender. Isso aqui só nos agrega também. Eu acho que essa iniciativa da Nicera é importantíssima. Eu acho que outros fabricantes também devem estar se expondo seus produtos ali. E nós estamos sempre tentando fazer alguma coisa diferente ali. Hoje, na área de tecnologia, como você falou, hoje a gente já trabalha com dragas que trabalham autônomas, alimentando a produção. Hoje já tem um forno que você monitora e comanda ele pelo celular. Então, a gente está sempre procurando melhorar. E sempre com algum objetivo audacioso para nos estar motivando, né? Sempre lançando alguma coisa nova. Certo? Guinaldo, muito obrigado, um grande abraço, prazer em falar com você, vamos se ver em breve e continue aí com essa evolução à frente da Anfamec, que juntos somos mais fortes, a palavra de um grande ceramista da Paraíba. Grande ceramista. Juntos sempre somos mais fortes. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu tempo. Opa! Eu que agradeço mais uma vez aí, tá? E eu acho que é isso aí mesmo, né? Finalizando, é nosso papel entregar tecnologia, qualificar a mão de obra, para ter empregos de cada vez mais qualidade, né? Melhor qualidade do produto lá no final e fazer a cerâmica cada vez, colocá-la mais em evidência. Obrigado, uma boa noite para você, um abraço a todos aí.
Boa noite, um abraço e obrigado pela participação de todo mundo que veio nos visitar aqui na live. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Sandro. Obrigado.